Boa noite. Meu nome é Jorge Humberto, eu sou presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e gostaria de saudar aos profissionais de administração, aos administradores e alunos de administração aqui presentes. O motivo dessa saudação é lembrar que, em setembro, comemoramos o mês do administrador. E no próximo dia 9, comemoramos 52 anos da nossa lei, a 4769, de 1965. Estamos iniciando também, em parceria com o Conselho Federal de Administração, uma campanha que achamos muito importante, intitulada Evite o Desperdício, contrate um administrador. A nossa contribuição é ter vocês aqui conosco em projetos de capacitação, que para nós são fundamentais no processo da empregabilidade, e o professor Sandro Reis, nosso parceiro muito antigo, nos traz uma sensação de que vocês, estando com eles, certamente serão altamente beneficiados. Então, essa programação que se inicia hoje, em que me parece o professor vai tratar de gestão do tempo, certamente será muito importante no auxílio de vocês. Nós entendemos hoje, e também como notícia, que a participação do administrador hoje, como elemento de gestão no Brasil, é de uma importância muito grande. Estamos participando de campanhas a nível nacional, como tem sido divulgado na imprensa, e posso exemplificar para vocês a campanha contra a FEBRABAN, na criação do boleto registrado, que aumenta sensivelmente o custo do Brasil. Todos nós que estamos aqui seremos onerados com cobranças de boletos pagos ou não pagos, sobre a desculpa da FEBRABAN de que é para suportar custos referentes a fraudes. Eles alegam que hoje gastam em torno de 500 milhões para suprir as fraudes com a emissão de boletos. E nós dissemos para eles que em 2014, com o dinheiro dos custos e das taxas que os bancos nos cobram, eles pagam 175 mil bancários, com toda a folha de pagamento e todos os encargos, com em torno de 171 bilhões, que é inferior ao lucro deles em quase 50%. Então, a recomendação e a nossa briga, e a mobilização começou em Brasília. No dia 15 agora de setembro, estaremos na Cinelândia, com o nosso boneco chamado Raposão, que é a própria figura do banqueiro e do banco, para implementar essa campanha. Ou seja, nós acreditamos que hoje o desemprego e a crise não podem, de maneira nenhuma, atemorizar o profissional de administração. O Brasil precisa de administração, de gestão. A hora é essa, vamos em frente, parabéns para todos vocês e para mim também. Obrigado, Jorge. Obrigado, professor. Obrigado a você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao presidente Jorge pela recepção, pela parceria de sempre, né, sempre apresentando projetos fortes, né, demonstrando o quão o Conselho tem sido atuante para preservar e, sobretudo, fincar a bandeira do administrador, né, no mercado. Né? Precisa, como ele mesmo falou, e aqui só endosso, hoje o Brasil não precisa de político, precisa de gestores que realmente tenham conhecimento técnico de administração para poder fazer valer, né? Fazer valer as potencialidades existentes nesse país, não é mesmo, Jorge? Se eu tenho ótimos administradores, é só questão de eu estar na seara exata para poder fazer acontecer. Então o Jorge vem realizando aí um excelente trabalho aqui à frente do CRA. Agradeço a oportunidade, agradeço a sua recepção mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está em voga, não é? Ou seja, a administração do nosso tempo. Fala-se muito de, poxa, não tenho tempo para nada, né? O dia precisaria ter 30 horas, no mínimo, para que eu pudesse tentar acomodar parte da minha agenda. É isso mesmo que acontece, sim ou não?
Tá difícil, não é verdade? Um caminhão de atribuições, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo e no maior nível de celeridade possível. Então isso é um tanto quanto complicado. Mas quando eu olho para a minha perspectiva pessoal, eu preciso identificar o que é ser produtivo. Aí eu começo uma interação com a plateia. Rose, o que é ser produtivo para você? É querer saber onde vai chegar, né? Com clareza, com objetividade, né? Eu vejo ainda alguns conceitos um tanto quanto desconexos de produtividade, que quer dizer o seguinte: ser produtivo é sinônimo de ter muito trabalho, ter muito o que fazer. É uma visão errática, concordam? Né? Você precisa entender onde eu quero chegar, ter uma meta muito bem límpida, para aí sim eu poder envidar esforços e tornar essa meta concreta. Isso é ser produtivo. É saber com clareza onde eu quero e onde eu posso chegar. Né? Identificando quais são as minhas fraquezas e fortalezas, as minhas potencialidades para poder fazer acontecer. Porque senão fica só a minha meta, o meu consenso de produtividade, isso fica só no meu imaginário. Eu não consigo colocar isso em prática. Ou, pior ainda, eu fico sempre protelando, adiando, né? Não me comprometendo com um conceito efetivo, né, e contemporâneo de produtividade. Produtividade, a grosso modo falando, é fazer acontecer. Não basta ter uma ideia, ela precisa ter concretude. Concretude que vem com a consciência de propósito, aquele senso, aquele desejo de realização, aquele inconformismo de, poxa, por que eu vou deixar para amanhã se algo que está sob a minha capacidade de gerenciamento, algo que perpassa a minha seara de atuação, por que eu vou transferir essa responsabilidade para o outro ou adiar uma providência que precisa ser tomada hoje? Então eu preciso rever. E quando você fala de conceito de produtividade, a produtividade na prática passa por comportamentos nossos, comportamentos limitantes. Quem fez uma disciplina há pouco tempo comigo sabe que eu falo muito disso, né? É olhar para dentro de si, verificar quais são as suas mazelas pessoais que transformam, né, todo o teu potencial em algo que é improdutivo, em algo que é letárgico, em algo que é inerte, em algo que te obstrui do processo de evolução. Então, produtividade, ser produtivo, não é sinônimo de ter muitas coisas para fazer. Muito pelo contrário, né? Chega a ser um antônimo. O fato de eu ter muitas coisas para fazer, mas não ter a capacidade de realização, e é uma capacidade de realização organizada, muito bem estruturada, muito bem delineada, pode me causar muito facilmente um sentimento de frustração. Concorda ou não? Né? Poxa, eu poderia ter chegado, né? Eu poderia ter emagrecido. Tudo bem, não precisa me personificar. É só você olhar para dentro e falar, opa, dá para chegar, né? A meta, por mais que ela seja desafiadora, ela tem um potencial de alcance. Agora, esse potencial de alcance quer dizer que eu preciso despender os meus próprios esforços. Porque se eu não me comprometer, eu não vou ser produtivo. Muito pelo contrário, eu vou sempre cultivar a falsa sensação, né, de que eu tenho muitas coisas para fazer, mas isso não é sinônimo, isso não é tradução literal de produtividade. Regras de ouro da gestão do tempo que vai te levar a ser produtivo. Aplicação eficaz do tempo, né? Eu preciso saber, o tempo total de um dia são 24 horas. Como é que eu organizo esse meu tempo para me tornar produtivo, para fazer o meu dia ser desafiador e ao mesmo tempo construtivo, que me leve ao progresso? Então eu preciso entender o que eu tenho para fazer, né, e priorizar efetivamente o que é necessário fazer, para que eu não perca tempo, para que eu não torne o meu tempo improdutivo, né? Aí vem no conhecimento daquilo que é obrigação e aquilo que é prioritário. Vocês concordam que muitas coisas que nós adiamos, que nós postergamos, poderiam ter sido feitas, inclusive ter demonstrado para nós um cenário totalmente diferente? O que faltou? Faltou o comprometimento, faltou entender que aquilo é prioritário, que aquilo é relevante para mim. Então, assim, não basta você ter a consciência temporal. É necessário que você identifique o que é obrigação e o que pode mudar a configuração da tua vida à medida que aquilo se torna uma prioridade, à medida que aquilo se torne relevante para você. E mais, uma vez sendo produtivo, entendendo que a gestão do tempo está sobre a minha própria administração, né, eu vou canalizar, ou seja, fracionar o meu tempo para outras esferas da minha vida, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizer o seguinte: poxa, eu estou atolado, né? Afogado, submergindo de trabalho. Sim, perfeito, mas quando olha toda a sua trajetória durante o dia, o que fez ou deixou de fazer, como aplicou o seu tempo, você vê que ele foi aplicado de maneira totalmente errônea.
Ou seja, você focalizou, canalizou muito a sua energia para aquilo que era desnecessário, né? Para aquilo que não tinha necessidade de fazer. Então, vejam, você canaliza demais em algo que é improdutivo, que não vai te dar retorno, que não vai te dar satisfação nenhuma, né? Vai te deixar um sentimento de frustração e deixa outras esferas da sua vida desatendida, né? Mais uma vez, você focaliza no trabalho. Ok, mas você tem amigos, você tem família, que para se tornar produtivo, você tem que trabalhar todo esse combo, né? Todas as esferas da sua vida com o devido equilíbrio, né? Ou seja, eu atendo todas essas esferas, me proporcionam um nível de satisfação mental positivo e com isso aumenta a minha motivação para que eu possa me tornar também muito produtivo. Comportamentos que são improdutivos, não dá só para falar sobre conceito de produtividade, mas eu preciso entender o que é mazela e precisa ser devidamente erradicado, né? Eliminado, equacionado. Né? Por exemplo, você ficar toda hora se comparando, né? Ou seja, fazendo benchmark com os outros. Não, é importante você ter algumas referências? Obviamente que sim, mas se comparar toda hora é esquecer daquilo que você mesmo precisa fazer para se tornar produtivo. Concorda ou não com essa afirmativa? Não é verdade? Pensa demais no outro, se compara demais, aí começa a identificar que você ou é melhor demais, aí vem o egocentrismo, vem a arrogância, vem a prepotência, ou começa aquele sentimento de inferioridade sendo cultivado dentro de si. Então, assim, esquece o outro, pensa em você. É quando a gente fala uma perspectiva de gestão, conforme o Jorge introduziu aqui, não adianta ficar pensando em governo, em política, não pensa no que você pode fazer de melhor, né, para se tornar mais eficaz, para se tornar um grande produtor de resultado, para que você possa se destacar na tua vida pessoal, profissional, e você conseguir viver isso tudo em plenitude. Né? Querer apressar as coisas, tudo tem seu tempo. Né? O nosso relacionamento, muitas vezes, com Deus, independente aqui de predileção religiosa, é assim, poxa, eu rezo, eu quero a minha prece atendida daqui a pouco. Não é verdade? Ou seja, você tem um sentimento de celeridade pessoal muito forte. Tudo tem que acontecer no teu tempo. Não, pelo contrário. Vai fazendo, vai construindo, vai pavimentando a estrada do teu sucesso para que daqui a pouco as coisas vão acontecer. Né? Ou seja, você está fazendo a sua parte, você está compromissado em mudar a sua realidade. Logo, mais cedo ou mais tarde, dentro de uma perspectiva temporal que você delineou, o teu ganho, né, o teu benefício que você está construindo, fruto do teu esforço, ele vai acabar acontecendo, ele vai se cristalizar. Deseja algo sem ter condições de realizar. Por exemplo, você quer ser promovido dentro de uma organização, mas você, mais uma vez, não tem o teu dispêndio pessoal de energia para poder mudar aquela tua realidade profissional, aquela tua realidade laboral. Você sempre está imbuído de fazer sempre as mesmas coisas. Achar que vai ficar de 8 às 18 dentro de uma companhia, achar também que essa sua realidade vai ser modificada simplesmente pela tua presença física é muito pouco. Né? Eu preciso acreditar em mim mesmo e ter uma dose suplementar de energia para poder mudar a minha realidade. Aí eu vou ver o conceito de produtividade se cristalizando na minha vida, proporcionando satisfação, proporcionando aquele desejo de pertença, aquele desejo de, poxa, eu fiz, eu consegui. Né? Agora, eu fiz é algo que eu realmente preciso me despender de esforço suplementar para isso. Não adianta simplesmente você ficar parado, estagnado, achando que a própria vida vai se encarregar de dar o direcionamento eficaz para a sua vida. Agora, tem outro lado também, você ser pessimista o tempo todo. Não, comigo tudo dá errado. Olha só, você já começa a programar, né, o teu modelo mental, o teu mindset de uma maneira extremamente negativa. E quando você precisa e tem um desafio que é difícil, porém factível de ser alcançado, você precisa se cercar, né, de um mindset, né, de um modelo mental que realmente te impulsione, que faça você acreditar que apesar da dificuldade é possível, dá para acreditar. Né? Eu preciso ter essa dose suplementar de energia, eu preciso ter compromisso, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter organização. É um grande composto, né, de atividades e, sobretudo, comportamentos que vai me dar o impulso necessário para poder fazer a diferença no alcance dos meus objetivos. Então, assim, ficar pensando que a vida está conspirando contra você é o comportamento mais improdutível na essência da palavra. Ficar ruminando situações, ruminar é remoer o passado. Tem gente que passa por algumas vicissitudes, algumas dificuldades da vida e acha que isso tem que ficar sendo remoído o tempo todo, né? Ou seja, se ancora no passado, né? E acaba se auto-cerceando de você conseguir evoluir. O passado que ele sirva de lição.
né? Mas o passado que te proporcione algum tipo de benefício para você se tornar mais maduro, mais sólido, mais consistente e olhar a vida, o teu futuro, né, com uma perspectiva de vida mais positiva. Algo que, olha, não é possível suplantar, né? A dificuldade que eu passei, né, no tempo pregresso, ela não vai ser suficiente para poder conter o meu ímpeto. Eu tenho uma energia pessoal que vai me impulsionar, que vai ser a mola propulsora para poder alcançar os meus objetivos. Então, assim, não adianta se apegar ao passado, é preciso pensar, né, e pensar com essa visão futurista, uma visão otimista da vida e não pessimista. Acreditar que não precisa de apoio. Aí já vem também o sentimento da arrogância, né? Cada vez mais brotando no coração ou dentro de nós mesmos, achando que somos autossuficientes para qualquer circunstância. Lê do engano, nós precisamos de apoio uns dos outros. Numa organização você consegue sobressair com os teus projetos sozinhos? Sim ou não? Não, você vai depender. Por isso, cada vez mais o conceito de gestão de equipe ele está em voga, né? Ele ganha notoriedade, porque os trabalhos, né, as atividades, elas têm a sua intercorrência, né? Tem a sua conexão. Então, o teu trabalho vai depender do outro. Você pode até ser muito independente, você pode ser muito autoempoderado, mas em algum momento, você vai precisar de um apoio, de uma desobstrução de caminho, de um colega, de um chefe, de um supervisor, de um gerente. Enfim, é necessário eu desenvolver esse relacionamento comigo mesmo de eu não sou autossuficiente, eu não sou aquele soberano, supremo, proeminente que consigo fazer tudo sozinho. De alguma maneira, eu vou precisar de apoio. Se mostrar inseguro também, ou seja, quando a vida começa a te dar motivos, né, para você se prostrar, vem a insegurança, vem a depressão se cristalizando, né, se colocando na tua frente, você começa a se achar incapaz, né, você perde força laboral, força intelectual, né, e isso acaba te incapacitando, né, você se torna muito inseguro. Você vivencia muito facilmente no teu comportamento aquele sentimento de intranquilidade. Não, eu não vou conseguir, né? Todo e qualquer desafio, por mais minúsculo que seja, para você ele se torna magnânimo. Por quê? Porque você perdeu a autoestima, perdeu a autoconfiança, você não acredita nem mais em si, você não tem mais fé em si mesmo. Então, assim, fica cada vez mais difícil você conseguir suplantar os obstáculos dessa forma. E tem aquele caso também que te leva, né, a improdutividade é levar tudo ao extremo, né? Ou seja, é 8 ou 80 comigo. Não, isso não existe. Tem sempre uma solução paliativa que pode ser construída como meio termo, né? Quem trabalha em suprimentos vai entender bem o que eu vou falar. No processo de negociação, quando você entra para negociar, você pode até almejar a totalidade do ganho, né? Mas isso nem sempre vai acontecer. Aí você tem duas alternativas: ou aborta a negociação, ou você inteligentemente constrói um caminho que seja minimamente ou razoavelmente satisfatório para a parte que está negociando para você e para você mesmo. Ou seja, é tentar convergir interesses com inteligência. Nem 8, nem 80, mas se a gente conseguir um 50, você perde de um lado, eu perco do outro, mas a gente consegue concretizar a negociação, né? Não é simplesmente firmar posição em posição extremamente categórica, né? Posições assim que não vão privilegiar a construção de acordo. Achar que não tem tempo, depende. Não, eu não tenho tempo para nada. Agora, se você já olhou para dentro de si, fez um mapeamento das tuas atividades, dos teus comportamentos, da tua própria rotina, para poder entender o que é gargalo, o que é desperdício que é proporcionado por você mesmo, que acaba se tornando improdutividade. E o pior de tudo, você não reconhece que está sendo improdutivo, que está sendo negligente, que você simplesmente está aplicando, né, designando o seu tempo para algo que não vai te representar, tampouco acrescentar nada. Então é necessário você ter esse diagnóstico pessoal para poder perceber, poxa, eu estou fazendo mau uso do meu tempo, né? Como eu estou canalizando a minha energia, ao invés de estar me trazendo benefícios, ao invés de estar me arejando em termos de desafio, em termos de gosto pela vida, eu estou transformando tudo isso em mazela, né, que só gera insatisfação. Mas vejam, não é culpa da vida, é culpa da sua própria improdutividade pessoal de reconhecer aquilo que você tem sido finito. Não reservar tempo para você, né? Ou você focaliza demasiadamente no trabalho, ou na sua família, ou nos seus amigos, enfim.
Você é um profissional, você é uma pessoa unidirecional. Ali você põe todos os seus... diria assim, numa linguagem financeira, todos os seus investimentos, todo o seu capital. Você não dilui isso em outras esferas da sua vida. Ou seja, passa a não sobrar uma fração de tempo para você mesmo, para você poder gostar, sentir e, sobretudo, valorizar a tua própria presença. Aí você pergunta assim para mim, poxa, mas você não falou que a gente tem que interagir? Obviamente que sim, mas você precisa também gostar de você mesmo, porque às vezes você não se conhece, você toma decisões que são precipitadas, fruto da falta de conhecimento de como você mesmo se comporta. Então é importante você reservar um tempo, né? Já ouviram falar, tem até um livro do Domênico De Masi, que ele fala sobre isso, né? Ou seja, o ócio criativo. Né? O ócio criativo não é ficar pegando o WhatsApp e ficar o tempo todo. Não, eu estou no ócio criativo, eu estou no Facebook. Não, isso é tempo improdutivo. O ócio criativo é quando você faz algo que vai te enriquecer intelectualmente, que vai te proporcionar um ganho num futuro próximo. Ou seja, você está construindo uma base para se tornar uma pessoa melhor, né? Com maior densidade intelectual, né? Uma pessoa que realmente vai olhar o mundo com uma outra perspectiva. Então, exatamente nesse aspecto, como é que eu canalizo uma fração do meu tempo para poder gerar benefícios para mim mesmo. Excesso de planejamento. Aí você fala assim, pô, Sandro, planejamento não é importante? Não, é fundamental você planejar a execução para ela ter o maior nível de proficuidade possível. Porém, o excesso de planejamento te leva ao perfeccionismo, né? Te leva a uma dificuldade na tomada de decisão, concorda ou não? Ou seja, planejei, nunca executa. Por isso que muitos planos mirabolantes, né, caem por terra, são sepultados em função dessa negligência. Eu entendo e trabalho muito fortemente o planejamento, mas a execução, não, eu esqueço da execução. Mas veja, aquele teu plano só ganha materialidade se você realmente conseguir executar com o maior nível de proficiência possível. Então, assim, planejar é importante, mas com a devida calibração. Calibração no sentido de não ser excessivamente perfeccionista. Porque o perfeccionista, ele acaba se inundando nos próprios detalhes irrelevantes do planejamento. Concordam? Pode falar, não tem problema não. Não aproveitar o tempo que parece inútil. Por exemplo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, o tecido urbano é muito comprometido em função de diversas reconfigurações viárias que nós estamos identificando na cidade. Então, um tempo de percurso em condições normais que você levaria de 1 hora da tua residência ao teu trabalho, isso é multiplicado, isso é potencializado. Ok, de 1 passa a ser 2 horas o tempo de percurso. Ok, o que você faz? Fica aguardando, olhando para o céu? Ou você faz o bom uso desse tempo? Né? É uma leitura, é um audiobook, ou seja, hoje com a tecnologia cada vez se proliferando cada vez mais, né? Você tem condição de fazer um bom uso desse tempo que a priori poderia parecer improdutivo, mas se você tiver um comportamento e uma mentalidade de crescimento, de progresso, você vai aproveitar esse tempo de maneira satisfatória. E a maneira satisfatória é crescer. A maneira satisfatória é você se elevar intelectualmente. Pô, não dá, tô preso no trânsito, Avenida Brasil, ou seja, totalmente sem condição de contorno, o que eu faço? Fico olhando para o céu, ou eu vou aproveitar para poder me qualificar, me preparar melhor, né? Me tornar um profissional com uma visão mais diferenciada da vida. Então, assim, é saber dar o tom da produtividade no tempo que aparentemente pode parecer para você improdutivo. Assumir muitas tarefas distintas também não macula o conceito de produtividade, sim ou não? Né? Ou seja, você quer mostrar que é aquele profissional polvo. Não, o que surge eu pego. Né? Eu quero quanto mais atividade, isso sinaliza que eu estou sendo prestigiado na organização. Né? Ou seja, só que você pega tudo para fazer, né, mas não faz nada. De que adianta? Não é verdade? Sim ou não? Né? Ou seja, tem muitas atribuições, você não consegue dizer não para ninguém, e esse é um grande mal da produtividade, da gestão do tempo.
E simplesmente está só naquele efeito acumulativo, absorve, né? O tempo vai ficando curto, o número de atribuições vai sendo significativamente maximizado, e você não consegue dar conta de nada. Ou seja, é um conceito que o mercado muito preconiza hoje, que é chamado de profissional multifuncional, mas isso tem que ter uma devida ponderação. Tudo tem que ter um limite, né? Eu preciso saber dizer não, né? Eu preciso estabelecer limite. Não, até aqui eu consigo preservar a qualidade do meu trabalho. A partir do momento que eu assumir outras atividades, e principalmente se forem atividades de cunho operacional, isso tende, né, a diminuir e, sobretudo, deteriorar a qualidade da tua prestação de serviço. Então, assim, muito cuidado. Desperdiçar o tempo com redes sociais, não é verdade? Ou seja, hoje todo um aparato tecnológico que facilita interações, comunicações cada vez mais instantâneas, mas a tecnologia não pode nos dominar, tem que ser o contrário. Ou seja, quando você está parado, instintivamente se vê mexendo no Facebook, você tem que ter a racionalidade de perceber o seguinte: esse tempo que eu estou empregando na rede social, qual é a contrapartida em termos de crescimento e progressão intelectual que ele está me proporcionando? Concorda? Ou seja, eu estou aqui por estar, está perdendo tempo, né? Tempo esse que poderia estar sendo direcionado para uma outra situação. Então, assim, cuidado com rede social. Rede social reside uma grande armadilha, né, de má gestão do tempo, né, que vai te levar em produtividade. Aí depois você vê o tempo passar e você vê também que não aproveitou bem esse tempo, e aí não adianta ficar reclamando depois. Ou seja, é tudo que está sob o meu controle, sobre a minha capacidade de gestão. E eu não posso deixar isso dispersar. Uma coisa também é não otimizar reuniões, né? Eu vejo nas organizações hoje, vamos fazer reunião, tudo é fazer reunião, né? Faz reunião daqui, faz reunião dali, não, vamos chamar fulano, beltrano, ciclano, mas e aí, qual o propósito da reunião? Não é verdade? Não, vamos discutir aqui o que aconteceu na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Gente, é só pegar o seguinte para você ter a ideia da dimensão da improdutividade. Você pega todos aqueles profissionais reunidos numa sala, né, para poder discutir assuntos alheios ao trabalho, quantifica qual é o valor da hora de cada um e multiplica. Que aí você vai ver o tamanho do prejuízo que esses profissionais, por estarem direcionando horas improdutivas do seu trabalho para algo que pouco interessa para a empresa, você vê qual o prejuízo que eles estão causando, eles estão proporcionando para a organização. Então, assim, reunião ela tem que ter um caráter pragmático muito forte, porque senão você acaba se perdendo. Um outro também aspecto, né, que é um grande vilão da produtividade, é protelar atividades, né? Ou seja, você, infelizmente, ainda é dotado daquela característica de isso aqui eu posso fazer depois, isso aqui é chato, deixa para amanhã, não, isso aqui eu vou ter que colocar um pouco mais de energia intelectual para poder entender e fazer, então vai me dar trabalho, como se você não tivesse sido contratado para isso, né? Você, vai dar trabalho, deixa para depois. E se deixa para depois, você vai delegando aqui e acolá, quando você vai ver, depois tem um efeito cumulativo sem igual. Aí você vai ver o tamanho do elefante branco que você tem para resolver, né? E hoje, profissional que não gerencia bem a sua rotina, as suas atividades e, sobretudo, seu tempo, é um profissional que ele está com os dias contados nas organizações. Isso está mexendo frontalmente com a tua empregabilidade, a tua performance e, sobretudo, a sua reputação. Então, muito cuidado em ficar protelando, né, postergando a atividade, né? É conhecido também como procrastinação, né? Vulgarmente chamado de empurrar com a barriga. Deixa para depois. Não, e depois, mas amanhã vai ter mais. Não, tudo bem, amanhã a gente vê o que vai fazer. Então, assim, nunca executa, né? Não se compromete, não tem disciplina e, sobretudo, não tem organização. Então, muito cuidado em ficar protelando a atividade, é um grande vilão do tempo, né? E mais, pegando esse gancho ainda da protelação, da procrastinação, cada vez mais a sociedade contemporânea, o mercado em si, eles cobram de nós a produtividade, né? Como eu estou falando. E produtividade no sentido de você tangibilizar resultado, ok? Né? Mais uma vez, não é a tua presença, é o resultado que você está trazendo. Então, se você protela a atividade que você considera inexpressiva, que é chata, que é enfadonha, né? Em algum momento você vai ter que fazer aquilo. E a organização hoje quer muito mais que você se dedique em atividades cerebrais.
Então, se você deixa muitas atividades de cunho operacional para fazer depois, elas vão ter que ser feitas em algum momento. Você vai ser cobrado por isso. A tua imagem vai estar sendo degradada perante um cliente interno porque você não se dedicou a contento. Então, você vai ter dois problemas. Não consegue tempo, né, para poder se dedicar ao estratégico e também vai perder muito mais tempo para poder realizar o operacional. Então, assim, é o combo da desgraça da improdutividade. Usar irrestritamente o celular. O conceito de celular, né, nessa perspectiva multifuncional, quando você fala de smartphone, hoje você faz tudo, não é verdade? Menos falar. Só que as pessoas ainda, nessa perspectiva de improdutividade, usam o celular para assim, falar horas a fio. E esse não é o objetivo, né? Quando você pega o celular e a gente olha por esse ângulo da produtividade, assim, você precisa simplificar ao máximo as suas interações via celular. Não é ali para ficar com altos diálogos, né? Diálogos extensos. Isso vai cada vez mais tornar você improdutivo. Você, sem perceber, né? Se você tiver um mínimo de diligência no comportamental, você vai acabar percebendo que, poxa, olha quanto tempo eu fiquei com fulano no telefone conversando assuntos acessórios, aleatórios, que nada tinha a ver com o meu objetivo, né? O objetivo de ser produtivo no meu trabalho, ser produtivo na minha vida, só perdi tempo, fiquei de conversa fiada. Aí você fala assim, poxa, mas aí isso fere as relações interpessoais. Não, é você saber imprimir um pragmatismo sem ferir essas relações interpessoais e entender que aquele ali, o canal celular, não é propício para isso, né? Ou seja, quanto mais tempo você usa esse canal para poder falar aquilo que não é cabível, né? Ou seja, quer conversar muito, vai para um happy hour, vai fazer seja lá o que for, né? Mas não é via celular, né? Pelo celular você tem que ter um nível de objetividade e concisão muito grande, porque senão vai te levar à improdutividade. Não manter a mesa organizada, né? Tem empresas que são extremamente rigorosas em relação a isso, porque quando você não tem a mesa organizada, tem gente que leva a foto do papagaio, do cachorro, né? Do filho, tudo bem que tem toda uma memória afetiva, não é verdade? Você olha ali, pensa no teu cachorro, muda o teu estado emocional, você passa a produzir mais, mas isso não é bem visto, né? Porque por trás de toda aquelas fotografias, de todo aquele aparato circense que fica na mesa, ou seja, vai ter alguma coisa de cunho corporativo que você vai acabar perdendo, né? É alguma informação, é algum documento, enfim, a mesa tem que estar organizada. Por isso que o conceito, tem um presidente de uma organização que eu trabalhei que ele falava o seguinte, você perguntava para ele, o que é um dos pilares mais importantes do que concerne a gestão empresarial? Aí ele falava 5S. Aí você olha, 5S, pensando em estratégia? Não, é 5S, né, para você enfatizar o senso de organização, né? Que se você não tem organização, você planeja mal. Planejando mal, você não vai conseguir descortinar novas oportunidades. Não descortinando novas oportunidades, você não vai executar com proficiência. Então você vai trazer resultados subdimensionados. Eu sei que é tentador, mas para produtividade é péssimo, né? Você resistir à fofoca, né? Ou seja, fazer comentários alheios, comentários acessórios. E tem sempre, é o que eu costumo dizer na Exalc, tem sempre um espírito desprovido de luz que vai tentar te incentivar, não é verdade? Não, vai chegar perto de você. Você viu o fulaninho, o tênis que ele veio hoje? Né? O traje demandava um negócio mais formal, mais respeitoso com a reunião. O cara vem com a camisa do Flamengo. Então já começa, né, o burburinho, aí a fofoca se prolifera de tal forma. Isso é péssimo. Concorda que é péssimo? Isso, aquele cafezinho demasiado que se transforma em almoço e lanche da tarde, né? A fofoca é forte, você mexe com o âmago de todo mundo. Então, assim, cuidado com isso, né? Fofoca é uma grande armadilha, um grande dispersador de energia e de foco, não contribui em nada com a produtividade, né? Você tem que saber se manter. O problema é que o ouvido de tuberculoso é forte, né? Que aí você se inclina e aí daqui a pouco você já está envolvido e nesse envolvimento já vem uma opinião forte que ninguém pediu, mas tu tá dando, aí já era. Não relacionar a vida saudável à concentração no trabalho, né? Parece bobagem. Eu tinha uma menina que trabalhou comigo numa empresa que ela ficava nervosa, irritada, as coisas começavam a não produzir, né, do jeito que ela gostaria. Ela se enchia daquele... uns biscoitos desse tamanho, né, que vendia lá no Shopping Nova América. Aí eu olhava assim pra ela e falei, o que é isso? Ela, não, eu gosto desse. Não, você gosta, né? A tua emoção mal controlada dentro de si que tá fazendo você comprar isso. Então você tá perdendo por duas vertentes. Não é verdade? Você tá engordando, ainda tá favorecendo o outro e não tá produzindo. Na verdade, são três. Então, assim,
É importante ter pelo menos o compromisso. Quando você fala em vida saudável, é estranho também, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Você começa, vou fazer uma dieta, firma aquele propósito, pelo menos as minhas assim, vou até confessar para você. Eu começo na segunda focado, vou para aquela escada, filho, é um suador sem igual. Aí dali eu já perco 1 quilo, 1,5 quilo. Quando eu volto para casa, aí eu já começo a pensar o seguinte, poxa, não precisa ser tão duro assim comigo mesmo. Pô, pra que essa austeridade toda, não é verdade? Eu preciso gostar de mim como eu sou, né? Aí na terça já viu, né? Aí já começa a autobenevolência. Então, assim, cuidado, cara. É importante você ter uma vida saudável, né? Pra você, assim, ter mais energia, para poder focalizar nas ações necessárias da sua vida. Ó, também hábitos que atrapalham a sua produtividade. Convocar reuniões desnecessárias. A gente falou de otimizar a reunião, mas tem gente que tem a mania de toda hora marcar reunião. Não vou marcar reunião. Mas pra quê? Não, vou marcar. Lá a gente vê o que a gente vai fazer. Né? Aí marca a reunião. Né? Aí o pior é que às vezes o cara tem um cargo superior ao seu e você não quer criar indisposição, você aceita a reunião. Aí é desgraça concebida. Né? Porque, mais uma vez, muitas pessoas sem fazer nada reunindo no mesmo ambiente para resolver nada. Né? Ou seja, o processo ele é extremamente irresoluto. Então, assim, convocar reunião desnecessária leva à improdutividade. Responder e-mails assim que eles chegam, isso também vai muito do nosso emocional, né? Do nosso autocontrole. O e-mail chega, você quer logo, não, eu sou produtivo e pá! Cara, às vezes você vai responder de uma maneira insuficiente, imprecisa, desnecessária. É importante você digerir, né, o teor daquele e-mail. Né? O que acontece também demais é você acaba dando uma resposta com baixíssimo nível de eficácia, entende? E o pior de tudo também é quando aquele cidadão que você não se relaciona com ele vai e põe uma gracinha subliminar no e-mail, aí é que você quer responder na hora, né? De uma maneira inflamada, reativa. Isso é péssimo para a tua própria imagem, né? A tua reputação que está sendo construída. Então, assim, você tem que, no que concerne e-mail, você precisa ter um SLA pessoal, né? Definir criticidade, quem são os usuários críticos, e estabelecer um horário para poder focalizar nas respostas de e-mail. Se toda hora você ficar esperando, aparecer na tela para poder responder, você vai ver, né? Isso aí eu posso afiançar que o seu dia vai ser extremamente produtivo. Você vai vai executar, vai fazer muito menos do que você poderia. Por quê? Foco em uma única direção, e é uma direção que é errada. Só começa o trabalho com ideias perfeitas. Cara, grandes projetos começam com esboço, né? Eu começo a imaginar, né, o esboço, a ideia de uma maneira neófita, incipiente, e, claro, eu vou construir a melhor solução naquele momento que a ideia está surgindo, está emergindo na minha cabeça. Não, mas eu preciso pelo menos começar. Sai do plano mental e começa a materializar isso no papel, né? Ou seja, aí você vai construindo o esboço, e na construção desse esboço, no decorrer, no passar do tempo, você vai aprimorando, vai aperfeiçoando, vai dando corpo àquela ideia. Agora, não pode não, é trabalhoso, né? Eu não vou começar. O que infelizmente acontece muitas vezes nas organizações é que os trabalhos que exigem a maior capacidade cerebral sua, você vai ter que também despender mais tempo para isso. Mas tenho absoluta certeza que esse trabalho cerebral, que vai ter um planejamento, vai ter um esforço maior intelectual da sua parte, vai te proporcionar benefícios muito maiores. Benefícios, inclusive, de imagem positiva dentro da organização. O que eu vejo são as pessoas cada vez mais se envolvendo com atividades automatizadas, operacionais. Vem, eu vou e executo e pronto, como se isso fosse produtividade. Eu costumo dizer na área de compra, fechei 50 ordens de compra. Não, você não fechou 50 ordens de compra. Você inseriu 50 ordens de compra no sistema. Teu trabalho intelectual estratégico foi 0. Isso é bom? É isso que o mercado quer? Responde pra mim. Responde aí pra não ficar sem graça. Entendeu? Isso não é sinônimo de produtividade. Reclamar o tempo todo. Tem gente que é assim, não é verdade? Reclamar não é sinônimo de produtividade? Né? O que vocês acham? Né? Não tem o que fazer. Não, eu vou focar meu tempo agora. Ele falou para botar uma fração do tempo em algo que eu gosto de fazer. Então vou reclamar. Entendeu? Estou dedicando tempo, satisfaz. Eu trabalhei com uma senhora que ela reclamava tanto que eu teve uma vez e falei, minha senhora, assim, por que tamanha reclamação? Porque acaba criando uma atmosfera negativa aqui no nosso ambiente. Não que a senhora seja ruim, mas isso aí eu por dentro dizendo que já querendo matar a cidadã. Aí ela, não, Sandra, eu vou te falar um negócio, eu tô entendendo o teu ponto de vista, e eu sei que eu sou chata mesmo. Eu falei, imagina.
Aí eu falei assim, não, mas sabe, eu preciso reclamar. Se eu não falar, vai ficar tudo ruminando dentro de mim. Então eu tenho que contaminar o ambiente, porque aí eu me torno mais produtiva. Mas aí eu fiquei pensando, pô, você pensou em si, não pensou na coletividade, né? Ou seja, reclamar o tempo todo não é o que o mercado quer, definitivamente. Ele quer um compromisso de resolução. Você precisa ser resoluto. Aquele que é contratado para resolver os problemas da organização. E da maneira mais inteligente possível. Sempre, como eu falei, e agora eu endosso, envolvendo a tua capacidade cerebral. Fez um curso, tenta aplicar aquilo que você está aprendendo, né, no contexto teórico, dentro do teu contexto profissional. Ou seja, tangibiliza, coloca em prática, porque senão o conhecimento ele acaba se tornando tácito e perdido, mal aproveitado. Isso é improdutividade. Ó, existe um método que é uma trilogia, né, para gestão produtiva do tempo, que ele diz que você precisa ter nesse processo, nesse passo a passo, uma identidade. Ou seja, qual é a identidade para poder fazer a gestão do tempo? É clareza de onde eu quero chegar, limpidez, tudo muito bem clarificado. Porque se eu tenho visões turvas a respeito daquilo que eu vou precisar atuar, né, ou seja, quem não sabe o caminho, qualquer direção está valendo, concorda? Você vai atingir a plenitude do teu potencial? Obviamente que não. Você não sabe. Você quer fazer, mas não sabe nem para onde você quer direcionar os seus esforços. Não sabe nem para onde você quer ir. Então, assim, é importante você ter essa identidade, essa clareza. O que eu preciso, né? E onde eu quero chegar. A meta para poder te desafiar. A meta que seja relevante, que seja atingível, que em termos temporais ela seja devidamente alcançada. Então, assim, eu preciso ter algo, a meta que vai me desafiar. Não adianta nada ter limpidez, né, do que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo se eu não tenho a meta para poder entender e mensurar se o meu esforço está sendo canalizado adequadamente. Entende a importância de meta? Meta te desafia, né? Meta tira você da zona de conforto, meta faz você crescer. Ah, é difícil, pô, mas se fosse fácil não adiantaria nada, né? Eu preciso entender o seguinte, está me exigindo um esforço, né, um esforço de mente, um esforço de fadiga mental, emocional, física mesmo, mas quando eu concluir, eu sei que isso vai me gerar um benefício, né? Vai me gerar um legado não só para mim, mas para as pessoas que estão no meu entorno. Então, a meta me desafia, a meta me faz crescer, a meta me impulsiona ao progresso. E aqui, questão do planejamento, é saber aonde quer chegar, mas expurgando aquilo que eu já falei, que é a questão do perfeccionismo, excesso, inundando de detalhes, que isso dificulta a tomada de decisão, isso não é bom. E a própria organização, você planejar, você tem que organizar, né? Organizar a tua forma de atuar, de enxergar as coisas, organizar o teu próprio ambiente. Eu vejo a questão da organização, eu mesmo, né? Eu estou falando de gestão do tempo e produtividade, no outro dia eu me peguei levando quase 30 minutos, que eu acabei mensurando isso, tamanha a aberração, para achar um arquivo no computador, para poder responder a algo que era rápido. Mas cadê o arquivo? Não. Aí você põe lá aquele brolho de diretórios, né, um monte de pasta, e nem você conhece o teu computador. Olha só como é que você se relaciona diariamente com ele e não sabe onde é que você... Ou seja, falta de organização. Você não sabe onde estão as informações mais importantes para você ter acesso rápido e resposta mais célere. Então eu preciso entender que, poxa, não era para perder quase 30 minutos fazendo uma atividade tão simplória, né? Precisa estar ao meu conhecimento, né, com acesso fácil. E a execução, planejou, definiu meta, sabe onde quer chegar, se organizou, execute com proficiência, execute com o maior nível de compromisso e proficuidade possível. Se negligenciar a execução, todo esforço aqui é morto, todo esforço aqui é sepultado. Por quê? Você não teve compromisso com uma etapa dessa trilogia. Identificou, definiu a meta, onde quer chegar, como vai fazer para chegar, planejou, identificou os recursos necessários, né, se organizou para poder executar. A implementação é uma fase importantíssima, né? É como eu costumo dizer o seguinte, na execução é que você vai estufar a rede. Por que estufar a rede, Sandro? Porque é só colocar em prática tudo aquilo que você já idealizou, né? Então, se eu falho na execução, ou seja, é péssimo. Eu diria até que é frustrante. Ó, dica de administrar o tempo e ser mais produtivo, né? Saia das quatro paredes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está ali muito
muito viciado, né? Muito preso numa determinada redoma, num determinado ambiente, né? Debruçado, submergiu sobre um problema, sobre um desafio, e por mais esforço, por mais compromisso intelectual de entender, você está naquele dia que você não consegue pensar mais nada, né? Ou seja, toda a tua visão já está turva, né? O teu mindset, ele está focalizado simplesmente para não encontrar a solução. Por que isso? Por quê? Porque você já entrou numa atmosfera emocional que não vai te permitir o alcance, né? O descortinar da solução. Então, assim, é o momento de você ter a consciência de perceber, olha, não adianta eu ficar insistindo, me debruçando sobre esse problema, sobre esse desafio. É necessário eu arejar a mente, né? Revigorar a mente, né? Ou seja, sai daquele ambiente, aí sim, vai tomar um café, vai interagir, se for o caso, vai embora para casa, volta no outro dia, que aí sim, você vai ter uma visão um pouco mais oxigenada e aí sim conseguir descortinar a solução que você precisa. É importante listar as tarefas, né? Hoje nós temos diversas ferramentas tecnológicas que facilitam esse nosso trabalho. Então você listar, o que eu preciso fazer, né? Ou seja, o detalhamento, né, pormenorizado de todas as atividades, para aí sim definir, é igual que a gente fala em gerenciamento de projeto, define as atividades, define o sequenciamento das atividades, a cronologia, né, o encadeamento dessas atividades, dessas tarefas, para aí sim você já partir para a execução de uma maneira mais pensada, né? De uma maneira mais estruturada, diferente de, tem que fazer, vamos lá. Não, né? A propensão ao erro é muito maior. Mais uma vez, a questão do planejamento para poder reforçar, né? Planejamento de maneira estruturada, muito bem delineada, para facilitar o êxito das suas ações de execução. E é necessário você saber tomar decisão. Poxa, eu não tenho certeza de que eu vou seguir por esse caminho, né? Ou poxa, chegou na minha mão algo que eu preciso decidir, mas eu não tenho autonomia para isso, né? Aí aquela relação de causa e efeito. Poxa, se eu não tomar a decisão, qual o trade-off que isso vai me proporcionar para a minha própria imagem? Quando a gente fala de autoempoderamento, é você assumir as consequências dos seus atos. Agora, eu não estou dizendo para você tomar uma decisão que seja simplória, que seja pouco analisada, né? Você analisar a situação, né? Identificar qual é o potencial de êxito existente, quais os riscos também existentes nessa decisão, mas pondera tudo isso, calibra tudo isso, mas toma a decisão. Não fica protelando decisão. Compartilha essa decisão para você ter um ponto de vista mais aflorado, né? Um ponto de vista mais arejado com outras pessoas. Não pode se omitir, né? O gestor, o administrador, ele não pode se omitir no processo de tomada de decisão. Se caiu no teu colo, assume a liderança. Mas o meu líder, meu supervisor, meu gerente, seja lá o que for, não está aqui. Ok, mas quem é o dono do assunto, não é você? Então, se ele não está aqui e alguém precisa tomar a decisão, assim o faça. Seja líder, né? Ou seja, tome a decisão. Não fica protelando, porque senão você perde muitas oportunidades. Flexibilidade de horário, né? Isso é importante, né, numa perspectiva de produtividade, porque assim, o nosso relógio biológico, ele é bem heterogêneo. Eu assim, de manhã cedo eu não funciono tão bem. Só a partir das 10 horas, eu já bem acomodado, tomado meu café, eu já consigo produzir melhor. Tem gente que não, precisa acordar meio-dia, 11 horas, para depois começar a produzir. Aí é uma questão de olhar para si mesmo e verificar como reage melhor. E essa flexibilidade de horário é importante. Não, eu prefiro trabalhar de noite, eu não durmo. Tudo bem, ele é mais produtivo nesse aspecto. É saber conhecer como é que é o seu funcionamento pessoal, né? Ou seja, não adianta me botar para acordar 3 horas da manhã que eu não vou conseguir produzir bem. Então, assim, é entender a referência temporal que você é mais produtivo. Reunião de pé, como eu falei, reunião mal elaborada, mal planejada, mal conduzida, leva fortemente à improdutividade. Então, assim, uma maneira que os CEOs estão desenvolvendo e cada vez mais implementando com êxito é reunião com excesso de pragmatismo, ou seja, reuniões de 15, 20, 30 minutos no máximo, mas todo mundo de pé. Por quê? Se você está sentado, o fato de sentar te leva à acomodação. Então assim, não, aqui tem cadeira, mas todo mundo de pé, né? Cabe ao condutor da reunião dar o tom.
Mas isso é verdade, eu já participei de reunião de pé e imprime um caráter mais produtivo. Você sai dali, até porque você quer sair de logo para poder sentar, então você vai prestar atenção. Né? Presta atenção, já anota as providências que lhe forem designadas e, assim, os assuntos são tratados com maior nível de objetividade, com maior foco, com maior compromisso e, sobretudo, mais atenção de quem está envolvido na reunião. Não programar todo o seu dia. Você fala, pô, você não falou que tem que ter planejamento? Sim, né? Mas tem sempre uma variável. É igual a resposta de consultor, depende. Por que depende? Se você programar e preencher a totalidade do seu tempo laboral durante o dia e não deixar uma margem de refúgio, vai que surge uma contingência. Onde é que você vai acomodar? Entende o que eu falo? Então, assim, os especialistas de gestão do tempo dizem o seguinte, olha, preencha 70% do seu tempo laboral durante o dia e deixa esses 30% de refúgio, porque alguma coisa pode acontecer nesse meio e você vai ter essa fração de tempo para poder dedicar a esse propósito, essa medida contingencial que vai exigir um esforço de você, sem comprometer a eficácia e, sobretudo, a qualidade daquilo que você havia planejado. Tá claro isso? Evite distrações, né? Como eu falei, fofoca, rede social, telefone, ou seja, todos os sugadores de energia que podem fazer você perder a sua concentração e principalmente o seu foco, né? E a entrega daquilo que você se comprometeu consigo mesmo, isso deve ser devidamente erradicado. Muito cuidado em relação a isso. Identificar quais são os gargalos de produção, ou seja, aquilo que é gap, aquilo que é lacuna, aquilo que é dispersor de tempo, aquilo que eu vejo é o seguinte, poxa, eu tenho essa tarefa dentro desse processo que eu mapeei, mas tem uma série de atividades que são desnecessárias. Eu só faço no automatismo, eu só faço na instantaneidade. Eu preciso ter a inteligência, sobretudo o posicionamento racional para poder, não, isso aqui não é necessário, fazer por fazer, mas só me toma tempo. Aí eu vou o quê? Erradicar, eliminar essas atividades e simplificar o processo para poder o quê? Ter maior nível de fluência, né? e eficácia no meu trabalho. Mais uma vez, a questão de metas que sejam claras, onde eu possa me comprometer com a execução, né? E tenho uma grande propensão a lograr êxito dessas metas, isso é importante. Estabelecer pausas estratégicas, saber dar um tempo, parar quando necessário, para que você possa retomar o teu vigor emocional, intelectual e mental. Né? Não adianta se exacerbar demais sobre um problema, aquilo que você já despendeu grande fração da sua energia, se não está conseguindo resolver, ou você tenta oxigenar isso com novas visões, ou volta outra hora. É aquela parada estratégica para você poder revigorar, arejar a tua mente e voltar com o maior nível de eficiência possível. E aprender a dizer não. Por que aprender a dizer não é importante? Ser bonzinho demais atrapalha e te leva à improdutividade. Concorda, não? Leva à improdutividade. Ou seja, você não vai ser carrasco, você não vai ser inimigo só pelo fato de você dizer não. Né? Porque tem muitas pessoas que confundem, né, o teu jeito benevolente, amistoso de ser e transferem para você uma série de responsabilidades que primariamente não deveriam ser suas. Concordam? Né? Ou seja, tudo bem, você já está acumulando e você já tem todo um escopo para poder realizar, para poder entregar, mas para você não causar indisposição, aí você vai acata. Não, você está cometendo um grande erro com a tua produtividade, um desserviço com a tua produtividade. É importante que você diga o não, mas fundamente o porquê do não. Coibir abusos, tem isso, coibir abusos, erradicar abusos. Ou seja, as pessoas às vezes nos enxergam com uma visão bastante utilitarista. O que é a visão utilitarista? Eu só me aproximo de você enquanto me convém. Enquanto você consegue me ajudar, ótimo. Então, pega a minha atividade, faz. Aí você tá ali, ó, cada vez mais com um acúmulo de atividade para fazer, não entrega nada e é você que vai ficar mal visto. É você que vai carregar o rótulo, a pecha do improdutivo. Então, assim, saiba dizer não. Mas saiba dizer não com educação, com polidez, demonstrando com fatos e dados que aquele abuso ele não vai poder ser materializado para contigo. Ó, aprenda também a delegar.
né? Principalmente quem alça a posição de liderança, né? Eu vejo muitas pessoas cometerem esse tipo de equívoco. Agora eu sou supervisor, agora eu sou gerente, agora eu sou... Enfim, o que você galgou o posto conseguiu alcançar um posto de liderança, isso pressupõe que você vai ter que delegar responsabilidade. Você vai ser muito mais demandado para reuniões, você vai ter que apresentar novas soluções, a tua agenda ela vai estar muito mais lotada de atribuições estratégicas. Então é mais do que necessário que você se desprenda de atividades que você fazia outrora, até para você poder ter um pouco mais de fluência de tempo, né? Delegar não é delargar. Delegar pressupõe acompanhamento periódico e constante, né? Vamos ter reuniões, né, estabelecidas com a minha equipe, para que a minha equipe possa me dar o reporte de tudo aquilo que foi delegado, para que eu, como gerente, tenha uma visão holística, né? A visão do todo que está acontecendo na minha área. Eu não sou aquele hands-on, aquele que vai botar a mão para fazer, mas eu preciso ter exata noção do que perpassa a gerência que está sob a minha administração. Tá claro? Reduz a reunião. O negócio de reunião é foco de produtividade, tem que ser falado com bastante veemência. Reduz reunião, né? Tenta resolver ali rápido, né? Um telefonema pragmático, toca no assunto, já apresenta uma ou duas soluções, já induz o caminho. Então, assim, isso facilita e você acaba, assim, não despendendo mais tempo, né, do seu precioso tempo em algo que é extremamente improdutivo, não vai colaborar com você com nada. E quando tiver, seja objetivo, de pé, preferencialmente, com uma pauta definida, uma convocação feita previamente, uma indução aos participantes de que leiam o briefing da reunião, o objeto da reunião, para que possam participar da reunião de maneira produtiva. Então, assim, você dá o tom. Né? O tom da produtividade ela acontece com o planejamento da própria reunião. Então, se tem que acontecer, se é inevitável, que seja feita de maneira estruturada, deixando para cada um muito claro como é que vai ser o funcionamento dessa reunião. Jornadas extenuantes, evita isso que pode te levar à exacerbação emocional, física, mental, né? O fato de você se transformar num workaholic está dizendo que você é unidirecional, você só tem um ângulo de perspectiva de vida, né? Ou seja, acaba destinando boa parte ou a totalidade do seu tempo num único foco, numa única direção e deixando, né, perpassar, deixando esvair outros aspectos da sua vida que não volta mais. Então, assim, jornada extenuante não quer dizer que é produtiva. Às vezes você fica horas a fio na organização, quando você vê a capacidade de entrega do resultado, ela é pífia, né? Ela é inócua, ela não representa nada para a organização. A presença não quer dizer que você esteja sendo produtivo. Então, assim, esse negócio de jornadas extenuantes, né? Jornadas excessivamente largas, né? Dilatadas, isso não significa, né? Que você está sendo produtivo, que você está entregando resultado. Não se torne agenda dos outros. Tem gente que é assim dentro das organizações, né? Ou seja, vou te chamar para reunião, tá, Marcelo? Aí você vai e aceita tudo, porque você não sabe dizer não. Aí você vai. Só que comprometeu todo o planejamento do teu dia. Porque você está participando de reunião que você nem se preparou previamente, muitas vezes foi convocado erroneamente. Não era para você estar ali, né? Agora, mas eu preciso mandar um representante, então se não tem tu, vai tu mesmo. Tá errado, é preciso dizer não. O que eu vou contribuir com essa reunião? Por que não foi avisado antecipadamente? Né? A minha participação, ela tende a ser totalmente infrutífera. E eu preciso saber dizer não, né? E conseguir demonstrar que aquilo não vai produzir resultado nenhum. Ter sempre uma direção, ou seja, saber onde quer chegar, né? Ter uma visão muito clara, muito límpida de qual caminho que você precisa percorrer para atingir a tua meta, o teu objetivo, né? Tornar real aquilo que está no teu imaginário, isso é importante. Organizar seus e-mails, né? Tem gente, eu não sei, rapaz, tem gente que fica com milhões de e-mails na caixa e sem ler. É igual o negócio de WhatsApp. É passado uma mensagem para você, deu azulzinho porque leu. Se leu, tem que responder. Não é verdade? Porque senão a comunicação fica o quê? É unilateral. Eu falo, tu me escuta, mas tu não me responde. Ou seja, me ignorou completamente. Agora, você precisa ter um filtro seletivo dos e-mails, né, que você recebe. Né? Você precisa aguçar a tua capacidade crítica. Veio um diretor, mandou e-mail para mim? Não, o cara lá na palestra falou que não é para ficar dando atenção a e-mail, então eu não vou fazer isso. Não é por aí também. Não é verdade? Não é por aí também. Ou seja, é o chamado filtro seletivo. Entender o que é importante e sempre dar a resposta devida. O problema é que muita gente, por exemplo, até para querer aparecer, né, por exemplo, eu vou passar um e-mail para você, porque nós é que temos que resolver uma determinada situação. Aí eu boto o CRA inteiro, em cópia.
né? Só para poder denotar o seguinte, poxa, eu tô avisando para ele, né? Ó, vai dar problema, como se eu não fosse a parte da resolução do problema. Então não é bem assim. E ó, mais uma vez, seja breve ao telefone. Esse negócio de blá blá blá, tu gosta de blá blá blá? Vocês gostam? Eu, por exemplo, não gosto, né? Blá blá blá, conversa fiada, mimimi. Tudo isso leva à improdutividade. Deixa isso para a mesa de um bar, deixa isso para um momento de entretenimento, né, numa conversa com amigos. Agora, quando se fala de um caráter profissional, não dá para ficar com conversas enfadonhas extremamente extensas, né? Tem que imprimir. O mundo corporativo é assim, ou você é objetivo, né, ou você apresenta exatamente o resultado que você se propõe a entregar, ou alguém vai fazer no seu lugar, né? Não tem essa coisa de ficar protelando demais aquilo que você se propõe a fazer, a entregar. Ó, defina deadlines, você precisa ter prazos de entrega. Ah, pode deixar que eu vou fazer. Vai fazer quando? Não é verdade? É igual uma placa que do outro dia eu vi na Avenida Brasil, antes das Olimpíadas, botaram lá. Vamos interromper as obras na Avenida Brasil em função das Olimpíadas. Ah, ok, voltamos em setembro. Aí passou setembro, outubro, novembro do ano passado. Né? Há pouco tempo, mas de botar setembro não fala de quando. Entendeu? Tem que definir o deadline. Não, tem que fazer um apontamento, tem que ser objetivo. Né? Quando você vai entregar e o que você vai fazer. Você tem que dar clareza para o teu interlocutor. Ó, evitar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você ser multifuncional, você ser aquele que abraça todas as atividades, isso pode levar a você, uma atmosfera de cumulatividade que você vai acabar não dando conta, e não dando conta isso vai ser extremamente pejorativo para sua própria imagem. Começar cedo, né? As pessoas dizem, Deus ajuda quem cedo madruga. E depende, né? Para alguns isso acaba não funcionando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você levantar cedo, você aproveita assim, uma fração de tempo muito maior. Né? Você consegue fazer mais coisas. Ah, eu levantei cedo, aí eu fui ali, tomei o café, voltei para a cama. Não é por aí. Não, é levantar cedo na essência literal da palavra. É ir lá e saber o seguinte: opa, agora é para trabalhar, agora é para poder dar asas àquilo que eu realmente planejei, né? O fruto da entrega do planejamento que eu fiz no dia anterior, entendeu? Então, assim, é fazer bom uso das 24 horas que você tem disponível. Né? Fazer pausas quando for necessário para você, ou seja, se retroalimentar, né? Ou seja, dar uma nova oxigenada no teu tempo, nas tuas ideias, né? Na tua maneira de pensar as soluções. Um grande segredo de como administrar o tempo. Existe a questão da urgência. Né? Já ouviram falar na matriz Gutt? Gravidade, urgência e tendência? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Né? Tudo que é urgente é algo que deveria ter sido feito. E dentro do ambiente corporativo, quase que personificando, quando chega alguma coisa urgente para você, é porque alguém deixou de fazer e está transferindo para você a responsabilidade. Então, urgência pressupõe resultados subestimados, concordam, não? Ou seja, eu não vou atingir o potencial pleno do resultado que eu poderia gerar, por quê? Porque é urgente. Por exemplo, no contexto de compras. Se tudo você tem que comprar de maneira urgente, logo você perde poder de negociação, concorda? Se é urgente, o mercado diz, se é urgente, se não fosse urgente era X, mas como é urgente é X ao quadrado. E como você precisa, você paga por isso. Ou seja, você arca com o ônus da tua falta de planejamento. Então, a urgência, você tem que fugir disso. O importante aqui é o foco. Eu identifico aquilo que é importante e que deve consumir a minha energia. Porque isso aqui é que vai me fazer crescer, isso aqui é que vai me levar à estatura intelectual, isso aqui é que vai me dar uma visão mais aprofundada da vida, dos negócios. Ou seja, eu vou conseguir perceber a minha evolução a partir do momento que eu faço a designação do meu tempo para aquilo que é importante. E a circunstancial é tudo aquilo que você tem que fazer, mas não tem relevância nenhuma. Então, o que eu quero dizer? Saia daquilo que é urgente, ou pelo menos minimize. Urgente tem que ser exceção e não regra. Focalize no importante e transfira, né? Erradique de vez o que é circunstancial. É difícil? Mas se é para trabalhar de uma maneira produtiva, eu não posso ter atividades circunstanciais. Ou seja, tudo que eu faço, mas não tem relevância nenhuma. Sabe aquele prolixo que fala e não diz nada? É circunstancial. Ou seja, não vai agregar em nada.
E urgente, isso pode me levar a ônus. Então, o meu foco de atuação, quando se fala pelo ângulo da produtividade, ele tem que ser naquilo que é importante. Home office também já é algo que vem ganhando cada vez mais robustez no mercado, né? Como sinônimo também de produtividade. Mas alguns cuidados são mais do que necessários para você, uma vez fazendo bom uso, né, conseguir tangibilizar a produtividade através de resultado. É importante você ter uma agenda consigo mesmo. Não, amanhã eu vou fazer isso. Enfim, tem uma agenda totalmente detalhada para saber o que você vai fazer. Esse negócio de, home office, eu vou... Opa, é o momento que eu preciso... Aquele tempo que eu perdi no trânsito eu vou descontar na cama. Não é por aí, né? Home office, compromisso, né, disciplina e agenda pessoal. Se eu não tenho disciplina, eu não consigo cumprir a agenda. Eu vou achar que aquilo é um subterfúgio do meu trabalho, onde eu vou fazer aquilo que eu quiser, quando eu quiser, porque eu tenho todo o tempo meu disponível. Bobagem, isso vai desencadear... em produtividade. É importante você não só ter agenda, mas respeitar a agenda. Cara, você montou todo um pacote de atribuições para poder ser executado no decorrer do dia. Perfeito, tá tudo detalhadinho, você já sabe onde quer chegar. Lembra que eu falei da identidade, da trilogia? Ou seja, você já tem claro o que precisa ser feito. Agora é preciso compromisso para poder respeitar essa agenda, né? Tenho 10 afazeres. Pô, chega no final do dia, você vai fazer a tua contabilização de produtividade, você vê que só consigo fazer 2. Ou seja, atender um aspecto, que é ter uma agenda, mas não tornou essa agenda positiva, porque não teve compromisso com a concretude da agenda. Tá claro isso? É importante ter uma boa alimentação. Por quê? E a alimentação que você tem no home office, ela tem que realmente ser regrada. No trabalho, tu não sai meio-dia, 1 hora para almoçar? Pelo menos deveria, né, em linhas gerais. Né? Aqui não dá para toda hora ficar assaltando a geladeira. Né? Não dá toda hora pegar... eu vou comendo aqui na minha estação de trabalho. Isso vai te levar a ser improdutivo. Vai dispersar a tua energia, vai dispersar teu tempo. Quando você vai ver, pode ter certeza que o resultado ele vai ser deficitário. É importante você reservar horários. Né? Eu tive um aluno. Ele fala o seguinte, professor, eu uso, mas eu monto essa agenda, eu respeito a agenda, de tal forma que eu levanto, ponho a roupa como se fosse trabalhar e me posiciono na minha estação de trabalho. E cumpro rigorosamente a agenda e os horários que eu determinei para mim mesmo. Sabe por quê? O fato de eu estar em casa não quer dizer que as minhas atribuições serão aliviadas. Pelo contrário, você só não está presente na organização, né? Até por questão de flexibilidade que ela concedeu a você. Mas é necessário esse compromisso. Você está em casa, mas você precisa entregar. Né? A volúpia das suas atribuições, dos resultados que você precisa gerar, vai continuar acontecendo. Então, se você deixar arrefecer, né, minimizar esse ímpeto de execução, sem disciplina, vai te comprometer. Compromete, inclusive, a tua imagem e a qualidade da tua entrega. As vantagens, né, de ter uma gestão produtiva do tempo. Né? Você fica menos estressado, porque você não fica trabalhando com urgência, você não fica trabalhando com situações circunstanciais. Não, você planejou, então você consegue ter um mapa assim, muito, muito clarificado de onde você vai alocar a sua energia e você minimiza o estresse. Por quê? Porque você consegue se antecipar a possíveis contingências, já tem um tempo reservado para poder dar essas tratativas. Ou seja, o teu trabalho tem muito mais fluência. Evita retrabalho. Quando você tem retrabalho, normalmente é algo que não foi planejado, né? Ou seja, é uma entrega que está sendo feita de maneira desqualificada. Por quê? Porque você teve o ímpeto de executar, mas não planejar. Né? É melhor você pensar e planejar para poder ter uma execução mais fluente. Gera a sensação de tempo, de minimização de tempo perdido, obviamente, planejou, a execução sai mais fluida, o sentimento de satisfação pessoal, do bom uso, da boa produtividade, ele se cristaliza aos seus olhos, melhora na reputação, ou seja, poxa, aquele cidadão ali, o cara é organizado, é planejador, faz boa gestão do tempo e da rotina dele, então assim, o que você passar para ele, você pode ter certeza que se ele assumir o compromisso, ele entrega. Olha, o marketing pessoal sendo feito via gestão do teu tempo, via gestão da tua produtividade. Ou seja, você passa a ser uma pessoa crível, digna de confiança pela tua compostura, pela maneira como você gere a tua própria rotina. Você não é improdutivo, né? Você consegue denotar uma imagem de alguém que é confiável. Se comprometer, dá para ele que ele vai resolver. Olha só que bom, né? As pessoas fazendo esse marketing por você mesmo. E sempre mais oportunidades. Porque se você tem tempo, né, você pode
fazer uso dessa sobra de tempo, dessa reserva de tempo, para algo que é realmente produtivo para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para pensar em outros projetos. Enfim, você faz o que você quiser. Você continua sendo pleno, você continua entregando os resultados, você continua preservando uma boa reputação e ainda consegue, né, destinar tempo para fazer aquilo que você quiser. Ah, não quero fazer nada. Sim, você pode, né, se vangloriar, né, de não precisar fazer nada, porque aquilo que lhe foi designado você executou com o maior nível de proficiência possível. Perguntas? Em relação ao gerir o seu tempo, você colocou várias vezes que nós temos que planejar e tentar seguir um planejamento e dentro desse planejamento ter uma brecha para possíveis percalços. Isso. Queria que você detalhasse mais em relação a como se planejar melhor durante o seu dia, o seu tempo. O planejamento do que você vai fazer amanhã, ele tem que ser estruturado hoje, né? E sempre com essa folga que, como eu falei, você vai dar resposta a possíveis contingências. Se você sabe que amanhã você vai ter uma reunião, que você pode ser demandado por aquele cliente interno que é esbaforido, que é apavorado, né, isso pode consumir a energia produtiva do teu tempo, né, fazendo com que você se torne um profissional assim, não resoluto nas suas atividades. Por isso que eu falei da importância de você detalhar, né? E quando é detalhar, não é só no dia anterior, não. Cara, tenta, na medida do possível, ter um mapa das tuas atividades, das tuas responsabilidades, detalhando, né, a tua semana, o teu mês, o teu dia, que aí, claro, nem sempre você vai seguir, né, com o maior nível de acuracidade possível tudo aquilo que você planejou, mas pelo menos você tem a perspectiva visual do que você vai precisar executar. E à medida que você tem essa perspectiva visual muito clara aos seus olhos, você pode fazer os remanejamentos de energia necessários. Agora, se você não lista atividade, você não sabe o que você tem que fazer e somente reage às demandas que você recebe no dia, fica complicado você se planejar. Vai gerar, sim, um sentimento de frustração forte no final do dia. Por quê? Porque você vai se ver como vítima, mas vítima porque você se fez vítima de ser utilizado, né, ver o teu tempo utilizado pelo outro. Né, sendo, poxa, eu fui envolvido por tarefas que não eram necessárias fazer, né, não eram urgentes, não eram importantes, né? Eu só ataquei aquilo que é urgente, eu só ataquei aquilo que era para poder atender devaneios de cliente interno. Não, mais uma vez o que eu falei, nem tudo que é demandado, que é pedido, deve ser feito no momento que o cliente quer. Então você precisa ter esse bom senso. Não, posso... Vejo muito isso. Ah, preciso que compre agora. Não, por que é agora? Não, cara, você está ali, ó, focado num trabalho estratégico que você está desenvolvendo. Pô, vem o cidadão e transforma toda a falta de planejamento, toda a falta de logística pessoal dele e transfere para você a responsabilidade. Ou seja, esse tipo de contingência eu preciso ter tempo da minha agenda para poder reagir, mas preciso também doutrinar, catequizar o meu usuário para ele poder entender que, olha, não adianta vir toda hora dessa maneira porque eu já não vou te atender mais. Tá claro? E vai se colocando. Não de uma maneira antipática, mas uma maneira onde você vai coibir o abuso, como eu falei. Obrigado pela pergunta. Eu uso agenda como centro de tudo que eu preciso, né? E divido em agenda com horários e em agenda sem horários para analisar. Mas é uma prática que a gente está tentando disseminar lá na empresa, justamente do uso da agenda, porque várias pessoas não usam. Isso. E a primeira parte já foi... o primeiro desafio já foi conquistado, que é fazer com que percebam que o uso da agenda é importante. Sim. Mas para quem não usa a agenda, para começar a usar, o que você sugere como prioridade, né, para você passar a ter esse hábito? Começar por onde? Assim, esse tipo de doutrina, ele deve ser estabelecido pela própria liderança, né? O cara entender. Assim, existem várias ferramentas de você planejar melhor o uso do teu tempo, né? Eu vou listar as minhas atividades, as tarefas que eu tenho.
Eu vejo que a minha equipe está sendo negligente nesse aspecto. E você começa a perceber isso, à medida que você demanda uma coisa, o cara esquece. E não, vou ver. Não, vou ver não é a resposta adequada na sociedade contemporânea que te exige respostas céleres. Então, quando o cara fala que vai ver, é porque ele não se planejou. É porque ele não sabe efetivamente o que tem para fazer. Então, você vai doutrinando. Foi o que eu falei mais ou menos para o Rafael. Vai catequizando. Isso é importante. Por que é importante? Não basta você dizer que é importante. Você tem que mostrar e dar a visibilidade necessária que, olha, você precisa ter os teus compromissos devidamente formatados na agenda, porque quando você for demandado, você já sabe exatamente qual é a resposta adequada que você tem para dar. Não posso ter e ser elemento vítima de elemento de surpresa. Nossa, surgiu isso aqui agora, como é que eu faço? Não, se tem agenda, você se organiza melhor. Se organizando melhor, você planeja melhor e, consequentemente, a tua execução fica muito mais fluente, mais fluida. Tá certo? Perguntas? Boa noite. Boa noite. Na questão da produtividade, no caso, uma estratégia, se é interessante, se você acha interessante ou não, num bloco de 1 hora, separar 45 minutos focado naquilo que você tem que fazer e 15 minutos, levanta, faz alguma outra coisa e depois volta e trabalha mais 45 minutos focado. Dividir as horas em blocos de 45 minutos. Pode ser. Interessante isso? Sim, ou não? Pode ser. Depende do teu modus operandi. O que eu digo que pode ser? E o que dizem os especialistas de produtividade? De 1 hora, 30 minutos focado, com alta capacidade de concentração naquilo que você precisa fazer, 20 minutos para desenvolvimento de relacionamento estratégico, né, ou algo que seja para elucidar alguma coisa que você tem que realizar no teu trabalho. Então, para relacionamento, e 10 para o arejar da mente. Então, assim, você dividir dessa forma, aí você fala, não, mas o cara tem que ficar 1 hora focado no trabalho. Não, porque aí vai acontecer a dispersão natural de energia. Ele vai focar demais, né? Daqui a pouco ele se exacerbou mentalmente, a fadiga mental acaba tomando conta, ele vai se tornar improdutivo. Então essas pausas estratégicas que eu comentei, ou a divisão do tempo, mais ou menos dessa forma, tende a você a imprimir um caráter de produtividade maior na execução das suas atribuições. Só mais uma. Por favor. Na questão do home office, né? Trabalho remoto, né, cada vez mais comum. No caso, como lidar com a família nesse sentido? O telefone toca, legal, achar que o trabalho em casa, no computador, não é um trabalho. É verdade. Como fica isso, assim, em convencer eu tô louco para responder, mas eu tô assim, tô com medo de ofender porque eu não sei como é que vai ser. A família, nesse caso, olhando pelo ângulo, pela perspectiva do home office, não me leve a mal. Mas vejam, quando eu falo que para o home office você poder atingir, né, a eficácia da tua produtividade, você precisa de concentração, precisa de disciplina, precisa de uma agenda e compromisso com essa agenda. Então não pode deixar os corvos familiares se aproximar, né? Porque quer conversar fiado, né? O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ficar claro para eles, olha, isso aqui é meu trabalho, tem que adestrar, entendeu? Não tem jeito, tem que adestrar. Ele precisa entender que o fato de você estar ali não quer dizer que você está de folga. Não quer dizer que a empresa está te dando uma regalia. Não, ela está te dando flexibilidade para que você seja mais produtivo ainda. Então, assim, é necessário estabelecer um diálogo direto com a família, dizendo que, poxa, nesse horário, quando eu digo adestrar, é no sentido assim, não entenda como pesado, mas que fique claro para eles que você não está ali brincando, você não está ali de folga. Você precisa respeitar, né, rigorosamente o compromisso e a agenda que você fez consigo mesmo, porque senão você vai ter dispersadores de energia muito fortes e não vai conseguir entregar aquilo que você se propôs. Então a família tem que ter essa consciência, e essa consciência vai partir da minha comunicação, que às vezes eles vão, por exemplo, cachorro. Já viram um beagle? Então, nossa, aquele cachorro não deixa você fazer nada. Aí toda hora ele vai lá brincar com você. Então, é uma criança, filha, exatamente. É a mãe que quer conversar, enfim, é normal isso.
Agora, cabe a você dar essa consciência e o direcionamento. Não, agora não é para brincar com o cachorro. Mamãe, papai, não posso conversar agora, estou envolvido numa atividade crítica, importante para a organização. E é igual cultura nas organizações, gradativamente você vai sedimentando isso no teu público, nas partes envolvidas, para que eles entendam e, sobretudo, respeitem, para que você possa ser produtivo. Esse, inclusive, é o calcanhar de Aquiles do home office. Se você não doutrinar, se você não catequizar ou adestrar, como eu falei, você vai se perder nessa atmosfera de improdutividade. Perguntas? Boa noite, pessoal. Só para aprofundar um pouquinho mais aí no assunto que foi tema da pergunta da colega, sobre essa questão da divisão do tempo, e aí você colocou a visão do especialista sobre a divisão do tempo, sobre isso. 30, 20, 10 minutos. Isso. Né? Leva um pouco, não sei se eu levei muito ao pé da letra, né, a ver que você está tendo, na verdade, 4 horas produtivas do dia, de 8 horas de trabalho, porque, na verdade, você vai ficar ali 30 minutos... você calculando, né? Os 10 minutos de dispersão, você multiplica. Mas assim, o que vale mais? A qualidade da tua entrega, pelo fato de você trabalhar de uma maneira assim, sólida, comprometida, de uma maneira onde você sabe que está motivado para fazer o resultado acontecer, ou você se embriagar demasiadamente achando que é o seguinte, o fato de eu ter a presença na minha organização, eu preciso demonstrar que isso é produtivo. Claro que não. Você pode ficar menos tempo. Eu costumo dizer isso na aula, teve um funcionário meu que uma vez falou o seguinte, ele chegou 10h30, saiu meio-dia. Não falei isso lá, não falei? Aí... vai sair meio-dia aquilo. Aí eu sempre incentivei que eu não quero saber de tempo, a tua presença aqui é irrelevante, o que importa é aquilo que você está entregando. Aí ele levou ao pé da letra, escutei, agora eu vou. Aí, perfeito. O dia dele vai, chega 10, sai meio-dia, 10h30, sai meio-dia. Aí, ou seja, já chegou tarde, eu fui mais ou menos assim, já fiz uma cara feia, né, mas esquecendo aquilo que eu havia dito, aquilo que eu havia incentivado. Aí ele passou por mim, tô saindo, que eu vou levar meu filho não sei aonde, mas aquele relatório, eu deixei lá na tua mesa para tu dar uma olhada, conseguimos um ganho de milhões, né, um save magnífico. Então eu tô saindo agora que eu tenho compromisso com meu filho. Bateu nas minhas costas e foi embora. Aí eu olhei assim, como vai embora? 10h30? Aí vem aquele chefe das cavernas, 10h30, meio-dia, ainda bate nas minhas costas. Só que eu esqueci que eu mesmo incentivei, né? Que olha só, a produtividade não é o fato dele... Veja, ele chegou 10h30, saiu meio-dia. O fato de eu estender a estadia dele até 6 horas da tarde não quer dizer que ele vai produzir outros resultados daquele. Não, é o efeito compensatório do esforço intelectual que ele teve para poder entregar. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você fraciona o tempo e tem os 10 minutos que multiplicar durante o dia vai te dar perdas de horas, isso não vai significar que você está sendo produtivo, que você está entregando resultado quantitativo, né? O tempo que você tem para trabalhar, para poder realmente envidar esforços na tua atividade laboral, que seja com alto nível de concentração. Isso é o que importa, que aí você vai produzir um bom resultado, você vai sempre arejar a tua mente. O fato de você ficar ali parado, né, ou, não, agora precisa cumprir efetivamente o que preconiza o horário do expediente, vai até 6 horas, não quer dizer que ele vai ser produtivo, ele vai estar onipresente, né, ou seja, está ali de corpo e alma, mas a cabeça em outro lugar. Então, entende o que eu falo? O fato de você... aqueles 10 minutinhos que somado durante o dia, o cara vai ficar X horas sem trabalhar. Não, mas as horas que ele trabalha, ele realmente vai estar imbuído da causa, vai estar imbuído do trabalho, vai estar com alto nível de concentração para poder entregar. Então é melhor que seja dessa forma. Concorda? Sim ou não? Ou seja, trabalhar, mas trabalhar com eficácia, trabalhar com eficiência, trabalhar com envolvimento, trabalhar de maneira visceral, comprometido, né? E que tenha esse tempo mesmo para você poder arejar a tua mente, né? E efervescer as tuas próprias ideias, que é isso que vai gerar novas soluções. Beleza? Tá, mais um ponto também que eu gostaria de colocar, teve no início a abordagem sobre a questão do multitarefa, né, de você ter várias atividades para você fazer ao longo do dia, evitar essa situação, né? Mas, em contraponto, a gente tem o momento econômico que o país passa, a empregabilidade e, cada vez mais, a ganância das empresas em querendo que você cumpra mais tarefas
né, para ele ter um número menor de empregados e uma maior margem de lucro, né? E aí você colocou também a questão de se posicionar, dizer não, tudo mais, mas é uma situação hoje um pouco, às vezes, complicada de se posicionar, né? Eu vi numa empresa, a Rafael trabalhou lá também, que o nível de enxugamento foi tamanho, porque a empresa perdeu competitividade no mercado, enfim, estava inclusive fechando o negócio, e quem ficou dava graças a Deus, né, por ter seu emprego mantido. Só que aí teve um gerente geral lá que ele começou a disseminar esse conceito de multifuncionalidade. Ok. O cara que trabalha em compras passou a ser finanças. Não, porque compras e finanças tem tudo a ver. Não, mas vai fazer contas a pagar também. Não, aí vai fazer. Não, aí você tem que olhar também parte da tesouraria. Porque compra, tesouraria. Cara, ser multifuncional, tudo bem, mas tudo vai ter um limite. E qual é o limite? É você conseguir comprovar por A mais B que, olha, eu até gostaria, mas a qualidade do meu trabalho vai ser comprometida. Porque se você não se posicionar, Alexandre, quando você for para o mercado e botar que você era compras, mas era tesouraria, mas fazia a parte administrativa também. E quando sobrava tempo, você fazia marketing e fazia a parte administrativa. O mercado vai olhar para você assim, você é um funcionário esponja. Faz tudo, mas não faz nada bem. Entende? Então, assim... É multifuncional? Ótimo, desde que sejam tarefas correlatas. E você precisa impor limite. Porque se você sai abraçando, achando que isso é sinalização de prestígio, né, isso vai ter um ônus para você. Um ônus na própria empresa e principalmente no mercado. Por quê? Você hoje está na sua empresa. Amanhã pode não estar. Você tem que se entender como profissional de mercado. Né? Hoje eu estou na companhia, perfeito, eu trabalho para eles. Mas eu preciso ter assim... Essa experiência, essa estadia na empresa que eu estou hoje, ela tem que ter uma significância para mim. Porque se eu começar a ver que eu estou sendo explorado ou que as minhas atribuições estão muito desconexas, eu tenho que começar a me posicionar. Né? Porque entender que ficar numa determinada empresa, tendo único e exclusivamente como principal motivador o salário, é muito pouco, concorda? Né? Você tem que olhar o seguinte, poxa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque você é o gestor da tua história profissional. Então se você... Cara, sair pegando atribuições demasiadas, sem conexão com aquilo que você faz, o mercado não valoriza isso. Então é importante eu ter esse discernimento. Claro que no ambiente econômico, sem sombra de dúvida, que é necessário um maior despojamento. Né? Agora, até que ponto? Sabe por quê? Porque para o empresário é muito fácil. Ele fala assim, assume, ponto. Mas você está ali, ó, cada vez mais um acúmulo de atividades, um acúmulo de atribuições, só que você não sabe dizer não. Aí não sabe dizer não, está só acumulando, daqui a pouco o teu trabalho está em nível altíssimo de degradação. Perguntas? Marcão trouxe o time da Firjan todo, hein? Veio todo mundo. Aqui, na verdade são 3 perguntas, posso? Tem direito? Claro, você pode tudo, então, até palestrar aqui. Para otimizar o nosso tempo, eu vou fazer as 3 perguntas seguidas e aí depois você responde. Se esquecer, eu te lembro. Tá legal. A primeira pergunta, né? Eu li um artigo numa revista há um tempo atrás, mostrando assim, como uma pessoa pode organizar o seu tempo, pode otimizar o seu tempo. Eu até andei compartilhando isso com algumas pessoas da minha equipe. Eu não sei, assim... Ele explicava que a primeira coisa para você começar a organizar o seu tempo é você começar a detalhar, a escrever o que você faz durante uma semana, qual foi o seu dia, desde a hora que você chegou, o que você fez, o momento que você parou, foi ao banheiro, foi almoçar. Depois do 5º dia você faz uma reflexão daquilo. Né? Até que ponto isso você acha que é importante? Isso é importantíssimo, principalmente quando você começa a perceber que o teu nível de improdutividade e resposta adequada às demandas que você recebe, a tua resposta não é qualificada, né? Não está num nível de qualidade que você gostaria. Aí você começa a perceber o seguinte, poxa, por que isso está acontecendo? Aí você vai submergir sobre o problema. E esse fato de você se embriagar para poder entender melhor o que está acontecendo é você atuar de fato na causa e não na consequência. Por isso a importância desse mapeamento. Lembra que eu falei de listar de fato as atividades? E você foi num nível de aprofundamento maior. Por quê? Eu preciso perceber de fato como é a minha rotina. Porque ela está muito automatizada. Tudo eu venho e faço, mas eu nem consigo ter a devida noção
de como eu estou sendo envolvido por tantas atribuições. Aí você não consegue dar o devido direcionamento. Quando você toma essa atitude de melhor entendimento daquilo que você faz e como você faz, é mais do que necessário isso que você falou. Você está no caminho correto, você já está praticando dessa forma. Detalhar, né, e, sobretudo, observar como é o seu dia. Mais uma vez, toda hora a gente está reagindo a demandas, apagando incêndio. E nem sempre você sabe o que está fazendo. Você entregou, resolveu. Mas como resolveu? Né? O que eu fiz? O que foi elemento dissipador de tempo? Eu não consigo perceber. Aí quando você tem essa noção, opa, é trabalhar na causa e não na consequência. Eu vou detalhar o que eu faço, pego um range de tempo, uma semana, 10 dias, e é assim, e não é inobservância, é uma observância fortíssima sobre todos os teus comportamentos. Vão te chamar de maluco, que tudo você vai anotar. Né? É igual finanças pessoais. Eu não sei para onde está indo meu dinheiro, também não anota. Tudo você gasta. É R$2 com flanelinha aqui, um sorvete acolá, é uma bala aqui, quando você vai ver, consumiu o teu dinheiro todo. Tempo também é dessa forma. Né? É um ativo valiosíssimo. Detalhar tudo que eu faço. Né, nesse período de tempo, 10 dias, que aí você vai identificar a recorrência e vai também identificar aquilo que eu falei de gargalo da improdutividade, que toda hora você faz sem perceber. Por quê? Porque está no automático. Você nem consegue mais atinar para o fato que você está realizando sem saber que aquilo é improdutivo. Né? Quando entregou, você poderia entregar no nível de eficácia muito maior. Mas, como você não tem essa visibilidade, essa clarificação, né, essa nitidez, você está só realizando. Então é o ponto de partida, tá, Marcão? De realmente detalhar para poder ter um mapeamento claro e você poder enxergar melhor para poder dar direcionamento à tua rotina, à tua atividade. Qual é a outra pergunta? Fazendo uma comparação, né, com o futebol, qual é o tempo que os especialistas eles acham que é ideal de bola rolando durante 8 horas de trabalho? Ou seja, de 8 horas de trabalho, quantas horas que realmente uma pessoa que é produtiva, que aproveita o seu tempo, ela tem que estar ali com... Varia muito, né? Você vê o exemplo que eu dei, 1h30. Né? 1h30 é um resultado de milhões. Quando você trabalha com cérebro, você, assim, potencializa ao máximo. Né? Por quê? Porque você está centrado, você está focado, você não deixa os sugadores de energia, né, tomarem o teu tempo de uma maneira improdutiva para falar bobagens, atrocidades, situações aleatórias. Você está ali com alto nível de concentração. Eu vejo muitas pessoas dentro dos seus ambientes de trabalho largar a sua mesa, a sua estação de trabalho e se trancar em sala de reunião. Por quê? Porque o ambiente está tão perturbado. Não dá para conversar aqui. As pessoas não se doutrinam, acham que estão almoçando. Né? Aí falam, que é celular, é WhatsApp, é um que grita, principalmente o Open Space. Nossa, isso é extremamente improdutivo para quem realmente está focado e sabe que tem uma agenda para poder cumprir e precisa se imbuir desse propósito. Então o tempo pode variar muito. Vai depender do teu nível de compromisso e satisfação. Você pode, por exemplo, estar em casa e trabalhar muito menos do que se estivesse dentro da companhia. Pô, mas eu dei a oportunidade do cara, aquelas 2 horas de deslocamento, ele ter para ele trabalhar mais descansado. Sim, mas ele não soube doutrinar bem a família, o tempo dele dentro da residência e trabalhou mais até altas horas e não conseguiu produzir. Então, assim, não tem uma resposta em termos quantitativos de horas que vai te designar isso. Eu posso afiançar a minha resposta no teu nível, a partir do momento que você gere bem a tua rotina, gere bem o teu tempo e, sobretudo, se comprometa com a sua agenda de atividades. Isso aí vai fazer você entregar maior nível de produtividade num tempo muito menor. Agora, não dá para quantificar exatamente. Pode variar até pelo tipo de negócio, né? Tipo de negócio, tipo de atividade, enfim, tudo vai depender de como é que você gere o teu tempo pessoal. E a terceira pergunta é até um gancho do que você falou, aí até para uma orientação, né, para a liderança. Né? Quando a gente tem, nota durante o horário, o expediente da equipe, essa situação aí de improdutividade, de perda de tempo... Você começa a perceber junto à sua equipe? Isso. Uma situação dessa, assim, qual é a orientação que você dá para um gestor, para o gestor poder trazer a sua equipe de volta, focar naquilo? Qual é a melhor forma, sem querer, sem deixar uma transparência assim, de
de que você está sendo impositivo? Sendo impositivo, exato. Assim, Marcão, pode acontecer por duas vias. Uma, um comportamento da liderança que provoca descontentamento na equipe, liderança direta. A equipe não está insatisfeita com a empresa, está satisfeita com o posicionamento do líder. Ou seja, o que ele faz me desagrada. A maneira como ele me demanda as coisas é altiva, é impetuosa, é prepotente, é arrogante. Então, logo, a minha resposta não vai ser no nível de qualidade e produtividade que ele gostaria. Então, tem esse aspecto. Importante a abertura de diálogo constante para você começar a catequizar, disseminar a importância de ter uma boa gestão da agenda, deixar claro o que você espera, porque tem isso também, né? Às vezes você quer muito da equipe, porém você nem dá para eles o norte, não dá nem para eles qual o caminho deve ser seguido, você não diz para eles de maneira muito clara o que precisa ser atingido. Então tem todo um posicionamento da liderança, de realmente entender a importância do entrosamento, da comunicação direta com a equipe, para que eles entendam, saber, primeiro, te respeitar como líder, saber, olha, ele é o líder e ele está me dando norte, me dando direcionamento, me dando, calibrando as expectativas que ele tem em relação ao meu trabalho. Isso tem que ficar muito claro. Perfeito. Se houve clareza, se houve o compromisso com feedback constante, no sentido de aperfeiçoar, aprimorar desempenho, se houve uma predisposição da liderança no sentido de transformar aquele comportamento improdutivo em potencial entrega, e ainda assim o funcionário reluta, porque já está muitas vezes contaminado pelo ambiente, aí não dá para ser condescendente o tempo todo. É mais do que necessário tomar uma medida catedrática. Concorda ou não? Eu estou te dando a oportunidade, eu estou falando, eu estou explicando, eu estou te dando um alerta, eu estou tentando te recolocar no jogo, que é o jogo da produtividade, é o jogo do resultado, é o que o mercado espera de nós. E você não está tendo a maturidade para poder compreender o que se espera de você, aí não tem jeito, não dá para... A liderança vai precisar ter pulso nessa hora e tomar uma medida. Por quê? Porque ele vai ser cobrado pelo resultado que não está sendo entregue por um membro da equipe. Eu fui dar treinamento a uma empresa no dia desses, que eu cheguei lá, eu começava a falar... Isso aí não adianta, porque aqui não vai dar certo. Aqui não aqui. Para mim é muito confortável, que eu vou lá, falo o que eu tenho que falar, tento instruir, tento dar uma outra perspectiva de visão, mas, se você não estiver aberto para poder entender, compreender uma nova realidade e aquilo induzir o teu comportamento, no sentido de você aprimorar, de nada vai adiantar. A pessoa precisa ter uma escuta ativa, né? Precisa entender que, olha, o que a empresa espera de você não é cumprimento de carga horária. Ela quer produtividade, ela quer o teu trabalho bem feito, ela quer o resultado quantitativo da tua entrega. Se ainda assim o cara não conseguir se colocar em conformidade com essa nova filosofia, aí não tem jeito. Aí medidas catedráticas precisam ser tomadas. Respondido a pergunta? Ótimo, obrigado. Nada. Mais perguntas? Eu gostaria de saber o seguinte, quando acontece o contrário, né? Quando é o seu chefe que é improdutivo, que perde tempo com coisas inúteis ali ao longo do tempo, como é que você aborda ele? Sério mesmo, cara? Sério. Seríssimo. Complicado nessa situação. Eu não consigo imaginar a situação. Não, né? Assim, é desagradável, né? Só que assim, é o que eu costumo dizer nas minhas aulas de gestão de carreira. Carreira é algo pessoal, é patrimônio, o protagonismo é meu. Se ele é improdutivo, aquilo não pode ressoar em mim. Quem define meu comportamento é aquilo que eu quero em termos de produtividade para a minha vida, para mudança de história, para senso de conquista, sou eu. Eu não posso me espelhar num espírito desse. Não é verdade? Ou seja, vai acabar... Infelizmente, eu preciso interagir com ele, mas não quer dizer que eu vou deixar que as atitudes dele reflitam em mim. E, sobretudo, no meu comportamento. Mas seria dono do teu tempo? Hã? Não, o dono do meu tempo sou eu. Não, sim, mas se ser o dono do seu tempo no seu expediente, aí você se planeja, aí daqui a pouco ele te chama, faz uma reunião, aí fica complicado, né? Sim. Vai protelando, chega uma hora que ele te cobra tudo aquilo. Tenta falar de uma maneira amistosa, polida, é difícil, principalmente se for intransigente. Mas, como eu falei, protagonismo é meu, tudo tem um limite. Se eu vejo que aquela empresa não está me proporcionando um legado, né, uma trajetória profissional consistente, que eu consiga reproduzir isso no mercado e o mercado veja valor naquela minha passagem na empresa, está na hora de eu começar a olhar para a janela de oportunidade do mercado. Não posso me
desculpa o termo, me prostituir com esses espíritos. É o tipo da coisa que não está me agregando, não está me ajudando a ganhar estatura intelectual, né? Ou seja, está só consumindo improdutivamente o meu tempo. Mais uma vez, o dono do tempo sou eu, não posso deixar que os outros façam essa gestão por mim, principalmente no que concerne a minha carreira. Você acha que todo mundo tem a capacidade, não diria capacidade, tem condição de aprender a administrar o seu tempo e ser mais produtivo? Tem uma coisa de perfil também, né? Porque algumas vezes eu trabalho em cargo de liderança e me sentia mais confortável de dar uma tarefa a um profissional que já estava mais atarefado do que um que não estivesse, porque eu tinha certeza que aquele executaria. Uhum. Dessa forma, eu estou privilegiando a ineficiência. Concorda? Ou seja, trabalha bem, a recompensa que eu dou para ele é mais trabalho, e o outro... Não, posso. Tem que equalizar, né? Das condições igualitárias para que todos possam produzir. E, a partir disso, cada um vai se destacar com a sua competência. É necessário, inclusive, maturidade para poder entender. Pô, a Malu já deu o direcionamento, ela já sabe o que quer. Ela está desenvolvendo entrosamento conosco, tem reuniões periódicas para poder reforçar. Pô, será que eu não consigo entender? Aí eu passo lá para o Rafael. Não, o Rafael é produtivo, passa para ele. Aí o outro fica só deitadinho em berço esplêndido. E ainda vai debochar da liderança e da própria equipe. Acho que tem uma coisa de perfil também. Então. Não tem, mas assim, você que dá o tom. Às vezes você não vê que não vai, tem que dispensar. Né? Pois é, Malu, essa temeridade eu não posso ter no exercício da liderança. Né? Porque a transmissão de orientação ela é igualitária para todos. Um tem um perfil mais vagaroso, sim, o outro é mais detalhista, o outro é mais pragmático, o outro é mais racional, o outro é mais subjetivo. Essa heterogeneidade a gente vai ter na equipe, sem sombra de dúvida. Mas eu não posso, aí eu volto que eu dizer, eu não posso ser benevolente e condescendente com resultado ruim. Eu não posso simplesmente privilegiar ou sobrecarregar um funcionário em detrimento do outro que está fazendo corpo mole. Todos precisam atentar e estar na mesma conformação, né, de performance, de entrega, né, de suor, né, de esforço. Porque senão, do contrário, a gente vai atingir parte do resultado possível de ser alcançado. Legal? Concluindo, eu vou estar aqui daqui a 2 semanas, inclusive, no dia 19 de setembro, para falar sobre quem é da área, né? Procurement, a revolução estratégica da área de compras. Então, assim, vou começar a divulgar isso, ali com o conselho essa semana, dentro do mês do administrador. Não só essa minha palestra, mas esse mês, pelo fato de ser o mês do administrador, aqui o CRE está com uma programação bastante diversificada, bastante rica. Eu sugiro que vocês acompanhem isso. Mas no meu caso, em particular, eu volto aqui na terça-feira, daqui a 2 semanas, para falar sobre procurement, a evolução estratégica da área de compras. Então, eu vou passar não só no aspecto de como era, mas e como deve ser, que o mercado espera. Visão realmente de atualidade, de contemporaneidade. Deixa uma mensagem final, assim, acredita no teu sonho, acredita na tua capacidade de concretização, né? A vida vai te dar uma série de motivos para você poder desistir, para você se prostrar, mas seja forte, seja determinado, consiga gerenciar bem o teu tempo para se tornar produtivo e você fazer a diferença na tua história. Muito obrigado a todos. Obrigado.